Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, nosso papo é sobre um universo bem específico, o das ferramentas para desenvolvedores, as famosas DevTools. A gente vai se basear num material super rico da Y Combinator, que vem muito da experiência do Nicolas Desagne, que cofundou a Algolia e hoje é parceiro lá na YC. Então a nossa missão aqui é clara, tentar extrair as lições mais importantes para quem está pensando em empreender nesse nicho, sabe? Desde a ideia inicial até como chegar no mercado. E já começa com algo curioso, né? Que é essa dinâmica de desenvolvedor criando para desenvolvedor. Tem suas vantagens, claro, mas, bom, tem desafios bem particulares também. Vamos dar uma olhada nisso. Com certeza, e o fascinante é justamente tentar entender como esse ecossistema funciona por dentro, né? As DevTools são cada vez mais cruciais hoje em dia, e essa visão da Y Combinator, que viu centenas delas nascerem, nossa, é um olhar privilegiado do que realmente funciona. Legal. Para a gente começar na mesma página, o que exatamente são essas DevTools? Basicamente é qualquer software que um desenvolvedor usa para construir outras coisas, né? Outros softwares, produtos. Isso vai desde o ambiente onde se escreve o código, tipo um VS Code, até APIs que são chave como Stripe, Twilio, a própria Algolia, passando por bibliotecas, frameworks tipo React, Node.js, infraestrutura como AWS, Vercel, e até coisas como Docker, GitHub. É um mundo bem vasto. Sim, e a YC tem mesmo uma bagagem enorme nisso. Eles investiram em, nossa, centenas de empresas dessa área. Algumas viraram gigantes na bolsa como GitLab, PagerDuty, e tem outras super conhecidas que todo mundo usa. Stripe, Docker, Heroku, Segment e Algolia, claro. Isso mostra não só que o setor é importante, mas que tem um potencial, assim, gigantesco para novas ideias. E falando em potencial, uma coisa que salta aos olhos na análise da YC é a equipe fundadora. Aqui fica interessante de verdade. Os dados deles mostram que 74% das DevTools que eles apoiaram tinham equipe fundadora só de gente técnica. Em outras áreas, esse número é bem menor, tipo 45%. É muita diferença, né? Muita. Isso reforça demais aquela ideia de que, nesse nicho, conhecer profundamente o público, que são outros devs, e a tecnologia é quase essencial, né? Totalmente. E essa base técnica parece que influencia tudo, desde a ideia. A análise da YC traz até uma distinção interessante do design ideias build time versus runtime. As build times são aquelas que ajudam enquanto você está construindo, sabe? Ferramenta de documentação, teste, QA. Já as runtime rodam junto com o produto final, tipo APIs e infraestrutura. A percepção geral é que essas runtime costumam ser mais críticas para o cliente, sabe? Aquele must-have. E o modelo de negócio geralmente se alinha melhor. Pensa na Stripe. Quanto mais o cliente vende, mais ele usa, mais a Stripe ganha. É um incentivo alinhado. Entendi, faz sentido. E as build time? As build time podem acabar sendo mais vistas como nice to have, algo legal de ter, mas não essencial. E aí a competição pode ser maior também. E a onda de IA e LLMs agora? Isso deve estar mexendo bastante com as DevTools, imagino. Ah, com certeza. É um campo super fértil para novas ferramentas, né? Ajudar outras empresas a usar a IA, mas tem um porém que a análise levanta. É fácil cair em ideias óbvias. Tipo, todo mundo pensando em observabilidade para LLM ao mesmo tempo. Aí ou você tem uma diferenciação muito clara ou uma estratégia muito boa para se destacar nesse meio. Entendi. E quais os erros mais comuns nessa fase de ter a ideia, segundo a YC? Olha, um clássico é ficar esperando a ideia perfeita, sabe? Achar que tem que ser algo genial e único logo de cara. A dica deles é: começa, mesmo que não esteja super diferente no início. O aprendizado vem no caminho. Afinal, eles mesmos dizem que metade das empresas lá pivota, muda de ideia. Metade? Uau! Pois é. Outro erro é se apegar demais a uma ideia que não está pegando tração. E um terceiro que pode surpreender: achar que precisa ter um cofundador de negócios logo de cara. No mundo das DevTools, como você vende para outros técnicos, aprender a vender o básico pode ser mais fácil para um fundador técnico do que parece.
Interessante isso. Então, beleza. Equipe técnica, uma ideia inicial, aí o negócio é construir e falar com o usuário, né? As duas coisas meio juntas. Sobre construir o protótipo, a dica é direta. Rápido e sujo, né? Sem inventar muita moda na engenharia agora. Exato. Tem até uma frase forte que eles usam. Pensa que 90% do código vai para o lixo. O foco é total em iterar rápido, achar aqueles 10% que realmente importam. Nossa, 90% é bastante coisa para jogar fora. É para tirar a pressão de fazer perfeito um álbum de cara, né? E o exemplo da Algolia que você citou é perfeito para isso. O primeiro protótipo deles era, bom, nas palavras do Nicolas, um autocomplete glorificado. Mostravam na linha de comando, sem interface bonita, sem API super robusta para tudo quanto é linguagem. Mas resolveu uma dor específica muito bem, né? Exatamente. Tão bem que eles fecharam um contrato de $2.000 por mês logo cedo, só com aquilo. O ponto-chave é esse V do MVP, sabe? A viabilidade, o valor. É muito melhor ser 10x melhor uma coisinha pequena, mas que um nicho se importa muito, do que ser mais ou menos em um monte de coisa para todo mundo. Essa história da Algolia é ótima mesmo. Mostra bem essa ideia do mínimo viável. Mas e a outra ponta? Falar com os usuários. Para fundador técnico mais introvertido, isso pode assustar um pouco, né? Vender. Pode parecer intimidador. Mas a YC vira o jogo aí. A maior vantagem do fundador técnico é que ele entende o público como ninguém. Ele é o público. Fala a mesma língua, sente as mesmas dores. A dica é, não espera o produto ficar perfeito. Mostra o que tem, mesmo que seja feio, e pega feedback logo. E como achar essa galera para conversar no começo? Bom, a análise sugere duas frentes principais, outreach e lançamentos. O outreach começa com quem você já conhece, né? Ex-colegas, pessoal da faculdade. Depois pode ir para o LinkedIn, mas o ponto-chave é personalizar muito a mensagem. Pergunta para si mesmo, eu abriria isso aqui? Tem que testar até achar o que funciona. E os lançamentos? Isso parece algo bem forte nesse meio de dev. Muito forte. A dica é lançar várias vezes. E o palco principal para DevTools, segundo eles, é o Hacker News. Principalmente a seção Show HN. Lá a pegada é ser direto, técnico, explicar o que a ferramenta faz de legal, sem marketing vazio. E responder os comentários é crucial. Até os negativos. Responder bem a uma crítica pode convencer muita gente que está só lendo. Tem exemplos bons disso, né? A Segment validou a ideia deles no lançamento lá. E a Olama, mais recente, de LLMs locais. Exato. A Olama começou com um comentário, lançou, bombou e continuou lançando novidades para manter a coisa aquecida. É um ciclo. Legal. Isso tudo se encaixa naquela filosofia de fazer coisas que não escalam no começo, né? Perfeito. O objetivo não é ser eficiente agora, é aprender rápido. O exemplo clássico da Stripe é matador. Os fundadores iam nos escritórios dos primeiros clientes e ajudavam a integrar a API, codavam junto. Nossa, imagina o feedback que eles não pegavam com isso. Exato. Um feedback que nenhum relatório te daria. Isso levanta uma questão bem interessante sobre como essa proximidade inicial com o cliente acaba moldando o produto de um jeito único em DevTools. Parece ser o segredo do começo, mesmo que pareça contraintuitivo para quem só pensa em escalar. E para fechar essa fase, quais erros a YC aponta para evitar aqui? Bom, eles listam alguns. Escolher tecnologia pela moda, em vez do que você domina e te faz ir rápido. Não falar o suficiente com usuários. Construir coisa demais antes de validar o básico. Entender mal o feedback, dar muito peso para isso aí eu faço numa semana. O que importa é se a pessoa usaria, né? E contratar gente cedo demais, especialmente vendas e marketing. A sugestão é esperar ter mais tração, talvez ali perto de $1 milhão de ARI. Entendido. Então passamos pela ideia, MVP, primeiros usuários, agora a estratégia para ir para o mercado, o go-to-market. Uma decisão que parece central para DevTools é ir de open source ou não. A YC fala que open source domina, né? Citam Databricks, Elastic, HashiCorp, GitLab. Sim, domina bastante. A análise sugere que tem casos onde é quase esperado pelo mercado.
tipo bibliotecas, frameworks. O desenvolvedor quer ver o código. Outro caso forte é quando mexe com dados muito sensíveis. Eles dão o exemplo da Medplan, com um prontuário eletrônico open source. Isso gera uma confiança enorme, né? Principalmente em área regulada. Agora, para APIs ou aplicações tipo um tracker de bug, talvez seja mais opcional. Mas mesmo assim, muita gente usa como um diferencial forte. E quais são os benefícios que levam a essa escolha pelo open source? São vários. Primeiro, a preferência do dev mesmo, de poder olhar o código. Segundo, o potencial de awareness, de chegar mais gente pela comunidade. Terceiro, a diferenciação. Somos a versão open source do produto X, tipo Supabase e Firebase, Airbyte e Fivetran. Entendi. Quarto, contribuições da comunidade, embora tenha o desafio de gerenciar isso, né? E, por último, mas super importante para vendas maiores, a confiança. Empresa grande gosta de saber que tem acesso ao código, que não vai ficar refém. Massa. Ter um projeto open source bombando não paga as contas, né? Como que monetiza isso? Aí tá o pulo do gato. Tem que pensar nisso desde o começo. As formas mais comuns que a análise traz são: primeiro, oferecer uma versão hospedada na nuvem, o modelo SaaS, né? O cliente paga para não ter o trabalho de instalar e manter. Certo. Segundo, o modelo Open Core. O básico é aberto, mas as funcionalidades mais avançadas, geralmente para empresa grande, tipo SSO, log de auditoria, recuperação de desastre, SLA, são pagas, com outra licença. Uma terceira via, que é vender suporte e serviço, eles geralmente não recomendam como fonte principal de receita, porque pode criar um incentivo ruim de deixar o produto complexo para precisar de suporte, sabe? E se o produto for bom mesmo, o cliente não vai precisar tanto e pode ir embora. Faz todo sentido. E para quem decide não ir pelo open source, quais os modelos de preço mais comuns? Aí geralmente são dois. O baseado em uso, muito comum para API, tipo Algolia, Twilio, Stripe, você paga pelo que usa, né? Chamada de API, dado processado, geralmente com desconto por volume. E outros são os planos fixos, em níveis. Aquele sistema bom, melhor, ótimo. O bom, mais básico, self-service para dev. O melhor, com mais colaboração para times. E o ótimo, focado em empresa grande, com segurança, suporte premium. Aí geralmente já entra a venda mais consultiva. O que nos leva para vendas. Um ponto que a análise bate bastante é que mesmo querendo crescer de baixo para cima, bottom-up, com o dev adotando sozinho no começo, tem que fazer outreach ativo. Ninguém te conhece ainda. E quem faz essa venda inicial? Os fundadores, sem dúvida. Eles têm o conhecimento técnico, a paixão, é essencial no começo. Contratar vendedor dedicado, só depois que o modelo estiver mais validado. Aquele marco de 1 milhão de ARR é uma boa referência que eles dão. E mesmo quando contratar, o foco é trazer a gente com perfil técnico ou que entenda muito bem o mundo dev. Vendedor tradicionalzão, geralmente não dá certo nesse nicho. É mesmo. Sim. A análise cita a Algolia, que chamava os primeiros vendedores de Product Specialists, precisavam conhecer o produto a fundo. E a PostHog, que tem o CTO liderando vendas, tratando vendas quase como um problema de engenharia. É fascinante ver como essa linha entre técnico e vendas fica meio borrada, né? Muito legal essa visão. E na prática, como é vender DevTool? O que muda? A máxima é: mostre, não conte. O foco tem que ser na demo, no produto funcionando, resolvendo o problema ali na hora. Nada de ficar passando slide. A Algolia só foi ter um deck de vendas formal depois dos 10 milhões de ARR. Caramba! Pois é. E usar a vantagem técnica. A experiência deles mostrou que fechavam mais negócio quando falavam com gente técnica do outro lado, ou quando engenharia tinha peso na decisão. A credibilidade técnica vale ouro. E quando o bottom-up funciona e a ferramenta já está lá dentro da empresa, sendo usada por alguns devs, aí o papel da venda muda um pouco, né? Como assim? O trabalho vira identificar esses bolsões de uso, entender o valor que já está sendo gerado ali e usar isso para justificar a expansão. Seja para um plano pago, para mais gente usar, para pegar mais features, mostrar o valor que já existe para vender mais. Entendi.
Aí chegamos no marketing para desenvolvedores. Se vender é mostrar, não contar. Como que faz marketing para um público que, vamos ser sinceros, geralmente odeia marketing tradicional? Pois é, esse é o desafio. O objetivo principal do marketing aqui é gerar awareness, fazer as pessoas certas descobrirem a ferramenta de forma mais orgânica, né? Inbound. O primeiro passo, segundo a YC, é achar onde essa comunidade de devs está, Hacker News, Reddit, Discord, fóruns, e participar de forma útil, não chegar vendendo, mas ajudando, compartilhando conhecimento, se mostrando especialista na área. Construir credibilidade antes de vender. Exato! E aquilo que já falamos, lançar novidades com frequência. As Launch Weeks da Supabase, os lançamentos da Ulama, isso é marketing puro para esse público. E tem a questão da documentação e do suporte serem vistos como marketing também, né? Isso é bem interessante. Muito. São 2 pontos cruciais. Documentação é marketing. Tem que ser excelente. Clara, completa, fácil de achar o que precisa, parte do produto mesmo. Idealmente escrita por devs para devs. Stripe é a referência nisso. Na Algolia, a regra era: feature só tá pronta se a documentação tá pronta. Chegaram a ter um time de doc que ajudava os engenheiros a escrever melhor, criaram até ferramenta para facilitar a vida do usuário na doc. Que legal. E o suporte? Como que suporte vira marketing? Quando você tem engenheiro dando suporte direto para outro desenvolvedor, a mágica acontece. A comunicação flui melhor, né? Falam a mesma língua e os problemas se resolvem rápido. A análise cita um caso de bug resolvido em 20 minutos. Imagina a satisfação do cliente. Nossa, isso é incrível. E além disso, quem está no suporte ouvindo os problemas traz insights direto para quem está construindo o produto. É um ciclo de feedback super valioso. A Algolia demorou para ter time de suporte separado. E quando teve, botou um gerente de engenharia top para liderar. Mostra a importância, né? Com certeza. E para montar um time de marketing mais formal? A dica é: fundadores lideram isso por muito tempo. Cuidado ao contratar um CMO muito tradicional que pode não sacar a vibe do desenvolvedor. Dev odeia marketing padrão. Uma coisa legal que a Algolia fazia era tipo um marketing hack mensal por engenheiro. Podia ser um post de blog, uma palestra, uma demo. Ter devs no marketing ou fazendo marketing é chave. E a figura do Developer Advocate? Funciona. A ideia é ótima, devs fazendo marketing em comunidade. Mas a análise diz que muitas vezes o papel é meio mal definido, difícil de medir o impacto. A sugestão é: começa com os próprios engenheiros fazendo isso, contrata um dedicado mais tarde, talvez depois da série A, e de preferência alguém que já é da comunidade ou vem do próprio time. Uau! Realmente, quanta coisa. Se a gente fosse resumir as mensagens principais dessa conversa toda, o que ficaria? Para mim, fica muito forte a ideia de começar logo, sabe? Sem esperar a perfeição, iterar rápido com feedback real, pensar bem se eu pensar se faz sentido e como ganhar dinheiro com isso desde cedo, o fundador técnico sendo crucial no começo para vender e para fazer o marketing, e, acima de tudo, essa necessidade de ser autêntico, útil, falar a língua do desenvolvedor. É um jogo diferente mesmo, né? Muito baseado em confiança, em comunidade. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma reflexão interessante que essa análise de DevTools provoca, né? Parece que nesse nicho, as fronteiras entre engenharia, produto, vendas, marketing, elas são muito mais fluidas, sabe? Mais misturadas do que em outros mercados B2B. O sucesso parece vir dessa infusão de conhecimento técnico em tudo. A galera de vendas entende de produto, o marketing é feito por engenheiro, o suporte devolve insight para a engenharia. Será que essa abordagem mais técnica holística, onde todo mundo na empresa entende profundamente o usuário final, será que isso não poderia ser um modelo para outros nichos B2B bem especializados também? Fica aí a pergunta, né? Como essa integração pode gerar uma vantagem competitiva?